Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai ver um trecho da conversa que eu, Thiago, tive com o Ramiro e com o Pedro aqui do Clube do Valor. Você sabe fazer a relação dos teus objetivos pessoais com a forma que você lida com o dinheiro? Pois então, nessa conversa você vai descobrir qual que é a importância disso. Se você achou esse assunto interessante, te aproveito aí para pedir para acompanhar essa conversa até o final. Te inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Vamos lá? Bem-vindo ao clube! Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma sessão do podcast mais tranquilo do Brasil, podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E o meu nome é Pedro. E qual é o assunto da vez, pessoal? Objetivos financeiros pessoais. E para iniciar esse assunto que, na verdade, todo mundo deveria saber, né? Deveria pelo menos se perguntar, se questionar com relação a isso. Eu queria trazer uma frase que é tão ouvida, né, em todos os canais que tu escuta com relação ao dinheiro, que é: pessoas ricas sabem por que elas querem dinheiro e pessoas pobres não. Né? Então, ao falar de objetivos financeiros, é quase impossível a gente não ligar a objetivos de vida. Né? Uhum. Sendo assim, a gente trata como um termo um tanto clichê, né? E que é o propósito. Né? Sendo assim, gostaria de te perguntar, Ramiro, o quanto que tu acha que o propósito está ligado aos objetivos financeiros de algum indivíduo? Muito bom, Pedro. Ótimo ponto de partida aqui para a nossa conversa. Eu até acho o seguinte, tá? Muitas vezes tem pessoas ricas que constroem riqueza e que não têm um propósito claro, né? Mas elas têm um objetivo, mas não um propósito. O objetivo é ficar rico, é o iate, é a mansão, é as viagens, etc. Mas o propósito não está tão claro. E isso é o que levanta muito aquela bola de que esse dinheiro traz ou não felicidade. Então tem muitas pessoas que têm uma vida miserável no sentido de infeliz, tá? Uma vida que não é feliz e conseguem conquistar vários objetivos financeiros. Só que elas se sentem vazias, se sentem que nada valeu a pena, e daí quando passou uma vida, eles cresceram longe dos filhos, longe da família, com relacionamentos ruins, etc. Mas elas têm um objetivo claro. Então, eu até, na minha opinião, isso não é uma coisa científica até onde eu sei, mas na minha opinião, o que diferencia as pessoas que constroem riqueza das que não constroem é o fato de elas terem objetivos, isso sim. Mas o propósito é o que falta em algumas pessoas que conseguem construir riqueza e não aproveitam. E não tem, então, vamos botar assim, felicidade, né? Não tem felicidade. E esse é um assunto que eu estou gostando cada vez mais de estudar, que é a relação de dinheiro com a felicidade, porque é um assunto que tem uma vasta literatura, tem uma vasta quantidade de estudos científicos que não tem conclusões muito claras. Sim. Tem um estudo famoso do Daniel Kahneman, que é o cara lá do livro Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido e Devagar, que ele fala, né, ele mostra, comprova ao longo do estudo que até um salário de $75 mil por mês, mais dinheiro traz mais felicidade. Então as pessoas vão ganhando mais dinheiro, vão ficando mais felizes com o passar do tempo. E a partir daí, não. Mas tem outros estudos que mostram que não que as pessoas pobres, elas sejam mais tristes, mas elas enfrentam mais dificuldade na vida delas, né? Sim. E é uma coisa até meio lógica, né? A partir do momento que você tem pouco dinheiro e é muito apertado ou até deve dinheiro, tudo que acontece na sua vida gera um problema. Não tenho onde deixar os filhos e não tem que contar com a ajuda de algum parente, não pode contratar alguém para ficar ali um dia, um momento específico com seus filhos. Vira uma bola de neve, né? Se tem carro e não tem seguro, o carro estragou, é uma função consertar o carro, e às vezes não tem nem dinheiro para consertar o carro. Estoura um cano em casa e vira um caos porque não tem dinheiro para consertar. Isso aí tem até um estudo no livro Poor Economics, né, que é a economia dos pobres, que diz que numa situações como essas, né, são a poverty trap, né, a armadilha da pobreza, né, que, por exemplo, algum acontecimento, alguma pequena coisa que para quem já tem um suporte financeiro maior, já tem um montante maior, não causa tanto impacto. Mas, por exemplo, uma pessoa muito pobre, se ela estoura um cano dentro de casa, alguma coisa, isso torna um grande problema. Então, é muito associado, assim, essa falta de dinheiro com o que isso traz para um pequeno problema. Para quem não tem muito dinheiro, traz um impacto muito maior. E aí acaba
impactando diretamente na felicidade dessa pessoa, né? Perfeito, é exatamente esse ponto. E aí o que acaba trazendo felicidade está muito, né, juntando a pergunta na parte de propósito. Sim. Porque o dinheiro, ao te liberar destes problemas, tipo, se estoura um cano na casa de alguém que tem dinheiro, tem reserva sobrando, etc., dane-se, o cara vai lá, contrata alguém, em 5 minutos está endereçado o problema. Isso te libera tempo para focar em coisas que trazem uma felicidade mais duradoura, né? Uma felicidade a felicidade que o Aristóteles falava lá milhares de anos atrás, que é a felicidade de viver uma vida em linha com o que você acha que é justo, com seus propósito, valores. com seus valores, etc. Então, é muito importante, sim, ter um propósito muito claro no porquê o dinheiro é importante na sua vida, para que o dinheiro, que é uma ferramenta, seja usado justamente como isso, como uma ferramenta para te trazer uma vida com aquilo que você acredita, com aquilo que você acha justo, com aquilo que você valoriza. Claro. E isso até no nosso curso do Mestres do Capitalismo, o curso mais famoso que a gente teve até hoje, foi uma das coisas que a gente conseguiu mais desmistificar com relação à forma com que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Foi notável em todos os comentários, depoimentos que as pessoas trazem, o quanto elas realmente não entendiam que, na verdade, o objetivo não era sim ganhar dinheiro, mas, na verdade, utilizar ele como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos de vida, né? Mas dentro disso, até o pessoal que está ouvindo pode estar pensando, mas eles estão entrando cada vez mais profundo, né? E a minha pergunta aqui é justamente para entrar mais profundo, porque eu acho que realmente é esse o ponto que o indivíduo, a pessoa, ela precisa conhecer, se autoconhecer, né? Fazer uma espécie de imersão. Exato, tem até um, acho que até te interrompendo, Pedro, tem até um podcast aqui que a gente conversou, Ramiro, sobre como tratar esses objetivos financeiros, como é que a gente traça isso, como é que a gente constrói esses objetivos. Perfeito. Isso passa muito por a gente se autoconhecer, fazer esse trabalho de autoconhecimento. A pessoa, assim, que ela tem um dinheiro guardado, ela está querendo investir, está querendo direcionar esse dinheiro. Como é que ela pode... Que tipo de estratégia a gente pode passar para essa pessoa, para ela... Que tipo de exercício ela pode fazer para se autoconhecer e definir esses objetivos financeiros? Legal. É um exercício de entender o porquê o dinheiro é importante na sua vida, tá? É um exercício que eu falo bastante sobre ele. A primeira vez que eu li foi num livro chamado The One Page Financial Plan, do Carl Richards. Um livro muito bom sobre planos financeiros, sobre planejamento financeiro. Que ele se resume, acho que, em 3 etapas. A primeira é em se perguntar, ou sozinho ou com o seu cônjuge, né? Por que o dinheiro é importante pra gente? E a pergunta aberta mesmo, assim, por que o dinheiro é importante pra gente? Começa a pensar e muito provavelmente a resposta dessa pergunta vai ser algo bastante vago, vai ser um valor como liberdade, como tranquilidade, como, sei lá, independência, enfim, vai ser um valor. Conforto, saúde. E aí você tem que entrar num nível mais de profundidade, né? Digamos que eu tenha respondido saúde. Dinheiro é importante para mim por causa da saúde. Sim. Daí tu pergunta, beleza, e por que ter saúde é importante para mim? Daí eu começo a pensar, olha, ter saúde é importante porque eu gosto de praticar esporte, porque eu quero, né, não, sei lá, não ter dor, eu quero... Enfim, começo a pensar em várias coisas. Tá? É a segunda pergunta. E assim, pega a resposta da primeira... e entra na segunda, né? Porque o ponto é importante para mim. Daí tem uma terceira pergunta que seria, pega as respostas das 2 primeiras e pergunta como é que seria uma vida com mais, nesse caso, né, saúde e prática de esportes, né? Entrando aqui bem no nível bem raso. Eu praticaria mais esportes, eu viajaria para jogar alguns torneios de tênis, eu viajaria com a minha família, enfim, tu vai entrando nas respostas, né, até tu entender bem qual é a espinha dorsal assim, do que você valoriza, tá? Quando eu fiz esse exercício, para mim ficou muito claro que, assim, todos os valores que eu citei, tranquilidade, liberdade, etc., são valores que todo mundo se identifica, né? Todo mundo quer ter tudo isso. Mas tem que pensar qual é o que mais pega, qual é o que mais motiva, tá? Sim. No meu caso, foi liberdade. Liberdade, para mim, era a coisa mais importante de todas, acima de qualquer coisa. E eu fui entendendo por que liberdade era importante para mim. Eu até já contei essa história algumas vezes. E acabou isso acarretando em toda a parte de eu começar a empreender, de eu começar a fazer as coisas do jeito que eu queria, de eu fazer questão, eventualmente, de fazer uns turnos meio malucos, assim, no trabalho. Sim, claro. Fazer um almoço de 2, 3 horas e depois trabalhar no final de semana, trabalhar até de noite, tarde da noite, mas poder estar livre no dia seguinte. No dia seguinte, claro. Enfim, exercer ao máximo, né, essa liberdade. Então é um exercício muito bacana que vai te dar um propósito muito claro. Eu posso dizer que é então, tipo, aplicar a estratégia dos 5 porquês que algumas empresas aplicam na
na sua produção, no seu dia a dia? Pode ser. Acho que é bom até... Entrou o engenheiro no meio da conversa. Não, é só para... É porque tem algumas empresas que fazem. Por exemplo, se surge algum problema, se elabora 5 porquês daquele motivo, né? Acho que é super útil E mesmo. eu acho que se a gente aplica isso, que a gente sempre faz muito paralelo aqui por exemplo, fluxo de caixa, balanço patrimonial, a gente sempre traz um pouco disso para o pessoal, claro. para as finanças pessoais. Então, eu acho que para definir objetivo, esses 5 porquês ainda é válido, né? Sim, é totalmente válido. E só pegando esse gancho, cada vez mais a gente percebe, né, que quase tudo na vida tem as mesmas bases, né? Tudo que a gente está falando aqui de definir valores, propósito, de objetivos financeiros, vale para uma empresa também, né? A gente estava agora no início desse último trimestre falando mais sobre nossos valores, sobre o nosso propósito, de que a gente quer chegar, e foi um exercício muito parecido, né? Tanto com 5 porquês, quanto com, cara, por que a gente faz o que a gente faz, o que a gente acredita, como é que a gente quer ser lembrado. Enfim, tudo isso acaba sendo tranquilamente adaptável para a vida pessoal, para a carreira, para a vida de empreendedor, para a vida financeira. Mas acho que é bem nessa linha, tá? O importante é investigar, é ter esse tempo que ninguém tem, né? As pessoas amam planejar a próxima viagem, amam planejar uma festa de aniversário, mas as finanças é uma minoria que planeja. Claro, a gente sabe que milhares de pessoas vão ouvir esse episódio e, infelizmente, talvez uma centena pare para planejar. Mas a gente incentiva muito, né? Que a gente vai ouvindo agora no carro, na academia, que comece a pensar mais nesse sentido. E, Ramiro, me diz uma coisa. Por exemplo, se eu sou... Vamos imaginar essa situação assim. Eu sou responsável por todo o dinheiro da minha família, tá? Eu sou o provedor da minha família. Claro, a organização, ela passa por um exercício em conjunto, né? Quando uma família... Então, por exemplo, eu sou o pai, tenho minha esposa e tenho 2 filhos. Então, assim, eu sou o principal responsável pelo dinheiro e tem essas pessoas junto e a gente até estimula que a organização financeira seja algo em conjunto, né? Dentro de uma casa. Mas vamos botar assim, os seus filhos vão crescendo, as pessoas vão evoluindo e cada um vai tendo um propósito diferente, né? Como é que eu alinho, por exemplo, a organização financeira de um núcleo familiar, né? Como é que eu alinho essa organização financeira quando cada um tem um propósito diferente, né? Como é que a gente pode fazer esse alinhamento de um grupo, né? Eu prefiro até pensar, às vezes, na questão do casal. Tá. Porque muitas vezes, quando o casal tem filhos, são crianças e ainda não tem que pensar nisso ainda, né? Sim, claro. E quando os filhos crescem e tal, também já tem maior independência de pensar por conta própria. Então eu gosto de pensar no contexto familiar. É muito importante isso estar alinhado. Então vamos pensar assim, eu tenho a minha esposa e eu moro... E meus pais moram comigo ainda, são mais velhos e eu preciso dar um suporte. E o orçamento todo mesmo, assim. Isso. E o orçamento é o mesmo. Eu vou ter que ser muito franco aqui com quem está nos ouvindo. Tá. Quando começa a envolver, assim, colaterais, etc., eu não sei qual é o melhor caminho. Não consigo lembrar de algum cliente que tenha tido esse caso aqui na empresa e para fazer uma associação, né, de como é que a gente agiu, de qual caminho a gente tomou. Se o Pedro se lembrar de alguém aqui da empresa que tem uma situação assim mais diferente, poderia até trazer. Mas um casal aí sim é uma coisa que eu consigo falar com um mínimo de propriedade, embora não seja também minha maior expertise, mas tem algumas coisas que eu acredito sejam importantes de serem compartilhadas. Eu acho que tem que estar muito bem alinhado para o marido e para a mulher, para o casal, né, para os dois, o que um espera da vida, o que um valoriza, o que um quer conquistar com o outro. Sim. Porque às vezes até pode encontrar uma incompatibilidade total, né? Total, claro. Que nem a gente faz aqui uma analogia, né? Voltando sempre ao que tudo serve para tudo, que as coisas servem tanto para finanças pessoais quanto empresariais, quando a gente vai contratar alguém. Se a gente pergunta, olha, qual é a tua projeção profissional, o que tu espera na carreira e tal, e a pessoa fala, olha, eu espero trilhar uma carreira internacional, eu quero morar fora e não sei o quê. E daqui a pouco a gente não tem nenhum plano de internacionalizar a empresa, ou daqui a pouco de conseguir proporcionar que essa pessoa trabalhe home office, e a gente alinha, opa, legal, daqui a quanto tempo? Daqui a 6 meses, 1 ano. Olha, acho que não é muito legal a gente continuar juntos aqui, porque tá desalinhado, a gente não vai te proporcionar isso. Claro. Então vai ser ruim pra ti, vai ser ruim pra gente, né? Daqui a pouco seria melhor tu conseguir uma empresa que proporcione isso. Mas é muito raro, tá? Um casal tá desalinhado, porque senão não seria um casal também, já não teria chegado nesse nível aí. Mas tem que ter essa consciência, assim, de que cada um mais valoriza, o que cada um quer conquistar,
tem que ter alinhamentos muito claros sobre as regras da casa, como é que vai ser a despesa, se vai ser dividido igualmente, se vai ser dividido proporcionalmente ao salário, enfim, regras elas têm que estar muito claras e muito alinhadas, porque isso aí te facilita muito no dia a dia, que nem, de novo, numa empresa ter processo, né? Quando tem um processo certinho do que seguir, as coisas facilitam muito bem. É importante ressaltar também que não tem certo e errado nesse momento, né? Cada casal é um casal, cada um vai lidar de formas diferentes com o dinheiro. Daqui a pouco vai ter um dos indivíduos que vai ter gastos maiores do que os outros, não é que isso seja ruim, mas se aquele casal se entender dessa forma, tá ótimo, né? Não é preto no branco. Não é preto no branco, mas tem que estar alinhado. Não pode, assim, não pode não conversar. Eu acho que é um erro que muitos casais cometem, não ter conversa sobre dinheiro. E, por incrível que pareça, tem vezes que, cara, uma pessoa do casal não sabe quanto a outra ganha, não sabe nada, assim, é no escuro. É no escuro. Então, e aí, com propriedade, Ramiro, eu posso falar, porque conversando com os nossos clientes de gestão, assim, diariamente, é muito comum somente ser o tomador de decisão ou saber administrar o dinheiro. E aí não existe sexo nisso, tanto homem quanto mulher, mas o que chama muito atenção é que somente um toma a decisão, né? Mas o outro está ciente? O outro está ciente, mas quase nunca estão os dois disponíveis ali para fazer uma videoconferência, para conversar os dois, né? Claro que a tomada de decisão passa pelo outro, mas o interesse muitas vezes é de um. Sim, e isso aí entra muito bem, não tem certo ou errado, né? Exato. Porque o que eu tô levantando aqui é que um não pode estar vendado em relação ao que o outro está fazendo. Sim. Eu duvido ter algum cliente nosso de gestão que é esposa ou uma cliente que o marido não saiba que são nossos clientes, que tem uma empresa fazendo a gestão patrimonial. E se tiver, certamente uma exceção que não está lidando da forma mais adequada possível, né, com as finanças pessoais. Sim, claro. E Ramiro, me diz uma coisa, a gente aqui, principalmente na nossa gestora, a gente tem um caráter previdenciário, porque como a nossa estratégia de investimento, por exemplo, ela é de longo prazo, a gente tem uma visão assim para 10, 20 anos, vamos botar assim. Essas pessoas, as pessoas que nos procuram, ela também tem esses objetivos financeiros, os objetivos pessoais de mais longo prazo. Mas até para quem não é nosso cliente, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que a gente lida com a ansiedade de querer atingir esse objetivo financeiro, mas tem que esperar tanto tempo assim? Vamos botar assim, uma balança de ansiedade, disciplina, a gente tem que ter um pouquinho dos dois. Como é que a gente lida com isso, né? Paciência, né? Exato. Muito bom. Uma coisa que ajuda muito a formar um hábito, a conseguir tornar um comportamento recorrente é uma recompensa com base nele. Sim. E investir no longo prazo não traz nenhuma recompensa imediata. Né? Sim, não vê o dinheiro crescer rápido, né? Talvez com sorte ali um mês que bombou, mas tu não vê o dinheiro crescer rápido, tu não conquista seu objetivo rápido, a gente está falando em 10, 20, 30 anos para frente, então não tem nenhuma recompensa direta, o que torna isso ainda mais desafiador. Sim, claro. Então, nessa realidade, o que se torna mais importante de qualquer coisa é conseguir estimular uma visão de longo prazo, é conseguir antever os benefícios que é ter um planejamento de longo prazo, que é planejar a conquista da independência financeira. O que é isso, tá? É pensar o seguinte, se a gente conseguir investir bem a uma taxa de, 6% ao ano de retorno acima da inflação, né? Quer dizer, tá ficando 6% ao ano mais rico. Isso significa dizer que em 12 anos você dobrou a sua riqueza, em termos reais, tá? Em termos reais, então acima da inflação, ficou o dobro mais rico, tá? Então, se a pessoa tem lá, 400 mil reais, significa que em 12 anos ela chega ao equivalente a 800 mil reais. Já é bacana. Mas em mais 12 anos, essa pessoa vai dos 800 mil para os 1 milhão e 600. Sim. Então ela multiplicou por 4. Por 4. Beleza. Em 36 ela multiplicou por 8. Por 8. E aí a coisa começa a ficar boa, tá? Sim, claro. É claro, 36 anos é muita coisa, né? Tu tem que ter realmente uma visão, uma clareza, um nível de disciplina muito alto, mas eu estou ignorando um fator aqui que é essencial, de pensar que são os aportes. Quanto dinheiro tu põe todos os meses. Então, se você está poupando 5 mil reais por mês, muda a mentalidade. Pensa assim, não estou poupando 5 mil reais por mês, não. Eu estou poupando aqui 20 mil reais por mês, ao equivalente daqui a 25 anos. Sim. E daí a coisa fica, multiplica por 4 quanto tu está investindo, a dinheiro de hoje. Claro. Então, cada R$1.000 que tu põe no seu dinheiro, no seu plano financeiro é 4 mil reais a dinheiro de hoje
que você vai poder consumir no futuro. Que você vai ter de patrimônio no futuro. Então, acho que isso funciona muito bem. Se tu deixa isso Se tu põe isso em mente, eu acho que as coisas ficam muito mais divertidas, Sabe né? que o- Bem mais Tu pensa, divertido. vamos botar que tu guarda 500 pila. 500 pila é 500 reais, né? Se tu coloca 500 pila e tu pensar que isso vai ser 2.000 que tu tá poupando, né? Ou 4 se forem 36 anos, né? Exato. Bota no aviãozinho e manda pro futuro, Bah, que ele se o ne- multiplica mas até o- lá. Mas, Ramiro, então eu posso dizer que eu não sei, assim, eu acho que a ansiedade, às vezes, a gente consegue lidar muito bem com ela com a ação, né? Fazendo alguma coisa. Então, eu posso considerar o fato de aportar, de todo mês ali, eu sentar para... eu tô fazendo um depósito na minha corretora porque eu vou investir esse dinheiro. Perfeito. Eu acho que isso também ajuda, tu ter essa regra de todo mês tu te comprometer a isso, também te Sim, ajuda ajuda a muito. eliminar um pouco a ansiedade, tu pensa assim, eu já fiz a minha parte, né? Exatamente. Aqui é um exercício muito simples, a gente entender o que tá e o que não tá no nosso controle. Uhum. Uma das coisas que tá no controle, que tem total impacto de longo prazo, é essa disciplina de pagar a si mesmo antes, né? De colocar o dinheiro para trabalhar para você no início do mês. Isso, assim, eu já testei aqui na minha vida. Quando tu pega e paga você mesmo antes, dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito de se virar com o que sobrou no resto do mês. O ser humano sabe fazer isso bem, né? Sobrevivência. Exatamente. Ó, quem voltar alguns episódios, uns 10 episódios atrás, já alguns meses, eu falei que eu ia comprar a nova Culinary. Verdade. eu Comprou? lembro disso. Não deu. Eu invisto 30% no início do mês e tava lá. Prioridades, né, Ramiro? Eu tive que comprar uma cadeira pra casa, não sei o quê. Ainda não tô com a nova. Porque eu tô investindo todos os meses. Então não é mais regra dos 30 dias, já virou regra Eu dos... ia falar isso. Virou regra dos 90 dias. A nova é 400 dias já. E só pra fechar esse gancho, acho um gancho muito legal, quem pensa muito assim é o Warren Buffett. Sim. Warren Buffett ainda hoje, né, com 90 anos, ele ainda tem essa mentalidade de que, olha, cara, eu não tô economizando 10 centavos. Eu tô economizando $1. Não é à toa que é o maior investidor. Né? Mas daí também eu tenho algumas críticas assim, eu amo o Warren Buffett, né, tudo que ele representa no mercado financeiro. Tem um pôster dele ali no meio da sala. Mas em questão a finanças pessoais, eu acho que o Warren Buffett poderia usar um pouquinho mais. Podia usar, né? patrimônio. É verdade. É que o propósito dele também, ele tá muito alinhado, tá muito coerente com o propósito dele, né? Ele tem um propósito muito forte de filantropia, ele já doou dezenas de bilhões de dólares. Ele gosta muito de trabalhar, então o dinheiro proporciona aquele trabalho que ele gosta e ele sempre trabalhou com o que ele gosta. Sim. Aí beleza, mas assim, eu fico pensando, os filhos dele demoraram pra descobrir. Era aqui que a gente tá mostrando isso, né? Aqui na empresa. Não me lembro. Eu não Alguém tava na comentou conversa. comigo esses dias, não, sabia? Os filhos dele demoraram anos pra descobrir o quão rico eles eram. Sim, Eles já não eram crianças. Sim. Daí, como assim, pai e tal? A gente tem tanto dinheiro assim. Foi no Mastermind lá que o pessoal tava falando. Então, enfim, acho que isso aí fecha esse gancho. Deixa eu puxar então um pouco o exemplo que o Thiago tinha trazido, né? Vamos pensar numa situação familiar, em um conjunto familiar, em que um dos indivíduos percebe em algum determinado dia, vamos botar aí, que esse indivíduo resolveu entrar num podcast, abriu Tranquilidade Financeira e escutou um podcast nosso e, meu Deus, se deu conta que tá muito mal administrado o seu dinheiro, todo o seu fluxo de caixa, tudo que fez até agora tá errado. Como abordar isso dentro de casa, como conseguir colocar isso com uma importância máxima para mudar as coisas daí para frente. Até se a pessoa que está ouvindo ela não é o responsável pelas finanças dentro de casa, como é que ele faz essa... Ótimo. Se é o responsável, tá dito e feito, né? Porque a pessoa já vai tocar ficha. Mas é um desafio muito grande. Agora há pouco estava numa live também, levantaram a mesma exata pergunta. A mesma pergunta. Como é que eu mostro para os meus pais que estão dinheiro na poupança, que eles estão fazendo bobagem, estão fazendo cagada com dinheiro? Eu falei, olha, tem duas formas de mostrar e aqui eu conecto com o meu conhecimento de marketing, tá? As emoções, elas têm muito mais impacto sobre a nossa tomada de decisão do que a gente imagina. Sim. Muito mais. A gente toma decisão com base na emoção e justifica com o racional. Então tem que pegar essa pessoa, né? Você que está nos ouvindo, que é uma pessoa que cuida do seu dinheiro, que está de parabéns. Vamos lhe ajudar. Vamos te ajudar. É o passo a passo de como convencer a pessoa que não está nos ouvindo a cuidar melhor do dinheiro, tá? Existem duas coisas que fazem tomar a decisão. O medo, o medo e o lado ruim, a dor, tá? Sim. E a parte da ganância, do desejo. Então tem que encarar por uma das duas alternativas.
Ou tu mostra para essa pessoa que, olha, é o seguinte, tá? Gastando do jeito que tu gasta, poupando pouco do jeito que tu poupa, ou sem poupar, ou endividado, ou ainda investindo do jeito que tu investe, só com dinheiro na poupança, por exemplo, né? Pegando o exemplo da live. Daqui a 20 anos você vai chegar e não vai ter patrimônio nenhum, ou vai estar devendo milhões para o banco, Sim. ou vai ter ali 50 mil reais. E aí você não vai meter essa energia de hoje, ou daqui a 30 anos, 40 anos, para continuar trabalhando. Como é que vai fazer? Sim. Tu vai querer que o governo te banque, e o governo que nos últimos 30 anos já fez 14 reformas, 16 reformas da Previdência, algumas maiores, outras menores, tu tá brincando, né? Sim. Tantos governos incompetentes já passaram por aqui, tu realmente vai confiar neles, nos políticos e no sistema público para garantir tua aposentadoria? Olha, eu vou te dizer o que vai acontecer. Tu vai acabar tendo que vender os teus bens, se é que tu já tem bens, para ir para um lugar pior. Sim, baixar a qualidade de vida. Vai ter que depender dos teus filhos, dos nossos filhos daqui a pouco, né? Sim. Isso, nada disso tá bom. Então, ou vai por esse caminho, ou vai pelo caminho do desejo. Olha, já percebeu que a vida pode ser mais, que a gente pode conquistar a tranquilidade financeira, que se você acumular R$1 milhão, pode ter uma renda passiva de R$5 mil por mês, investindo bem esse dinheiro, o que isso pode proporcionar, o grau de tranquilidade, a liberdade, enfim, vai pegando os valores que essa pessoa mais acredita, mais valoriza, e vai mostrando como o dinheiro pode trazer isso, né? Claro. Como abrir mão de consumo hoje pode te proporcionar consumir muito mais no futuro e de forma muito melhor, enfim, tá até um propósito, uma palavra que a gente começou conversando nesse episódio, para a vida. É projetar tanto as consequências quanto as implicações daquela tomada de decisão ser feita, ou seja, caso tu comece a montar uma carteira agora, no futuro, quais são as consequências disso, da mesma forma com que, caso tu não tome a decisão, quais são as consequências disso, né? Perfeito. Sim, fazer esse jogo da implicação, né? E aí, o que você achou dessa conversa? Gostou? Deixa aqui nos comentários pra gente se você já tem claro quais são os seus objetivos e o que você está fazendo com o seu dinheiro para atingi-los. E se você quiser fazer parte desse podcast, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário para você preencher com o seu maior desafio financeiro atual. Quem sabe a gente não grava um episódio inteiro aqui te ajudando a superar esse seu maior desafio. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Um abraço e até mais!